Olá pessoal, terceiro ano, aqui é o professor Davi. Na nossa aula de hoje nós vamos fazer a correção da atividade 3, que é uma atividade relacionada ao conteúdo população que nós estamos estudando nesse momento, tá? Vamos ver aqui, gente, já direto para a pergunta, tá? Como você sabe, essas perguntas que tem um asterisco, elas são obrigatórias, certo? Aí nós temos a primeira pergunta bem aqui. A expressão espaço, também chamada de população relativa, refere-se à proporção entre a quantidade de pessoas presentes em um dado território em relação à área que ocupam. É um importante índice capaz de indicar quando há um grande número de habitantes em áreas reduzidas ou quando ocorrem casos de vazios territoriais. Não esqueça que existem dois conceitos, né, em relação à população, que é o conceito de população absoluta, que se refere à população total que vive no lugar, e o conceito de população relativa, que se refere, né, à quantidade de pessoas que vivem por quilômetro quadrado. Quando a gente fala em população relativa, nós estamos nos referindo a esse conceito bem aqui, densidade demográfica. Então, a resposta a essa pergunta é letra B. Outra questão. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população total. Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função do, tá? Então observa, gente, a ciência ela trouxe uma série de benefícios tanto para as pessoas, né, idosas, como para aquelas pessoas que são jovens, né, e querem fazer o planejamento familiar, querem limitar o número de filhos, tá? Porque trabalham, porque estudam, tudo bem? Então, a ciência ela acabou e a medicina trouxeram esses benefícios, como por exemplo, os métodos contraceptivos, camisinha, anticoncepcional, tá? No caso, para prolongar a vida das pessoas, a ciência, a medicina, né, ela trouxe os medicamentos, antibióticos, né, ou consegue prolongar a vida de uma pessoa, tudo bem? Então, o que é que vai acontecer? O texto aí afirma que a população da Europa está envelhecendo, tá? E aí isso é provocado justamente por isso, olha, declínio das taxas de natalidade, tá? Ou seja, as pessoas passam a ter menos filhos, né, os casais na Europa, e o aumento da longevidade. As pessoas que já chegaram nos 60, elas conseguem, né, ter uma sobrevida e atingir ali facilmente os 80 ou 90 anos. Bom, então, letra A é a alternativa correta nessa pergunta aí. A outra. Existem duas formas principais de se abordar o quantitativo populacional em um espaço. De um lado, nós temos as taxas de espaço, que representam o número de habitantes por quilômetro quadrado. Do outro, temos as taxas de espaço, que estão relacionadas ao número de habitantes, independente do tamanho do território. A alternativa que completa corretamente as lacunas acima é letra D, né? Densidade demográfica e população absoluta. Foi o que a gente já falou agora há pouco, né? Densidade demográfica, quantidade de pessoas que vivem por quilômetro quadrado, né? População absoluta, o número total da população de uma região, país, estado. Vamos a outra. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona sua população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo. Essa relação da população-área damos o nome de, novamente, né, densidade demográfica, tá? Então, letra C. Olha só, gente, nós temos outros termos aí, né, que são colocados aí. Eu quero chamar a atenção para esse daqui, ó. Taxa de natalidade. A taxa de natalidade ela se refere ao número de nascimentos a cada 1000, né? Geralmente esse é o número, né? A quantidade de pessoas que nascem a cada grupo de 1000 pessoas, tá? Então essa taxa de natalidade vai ser medida dessa forma. E a taxa de fertilidade ou fecundidade, ela se refere
a quantidade média de filhos que uma mulher tem, tá? Esses conceitos eles são relacionados, natalidade e fertilidade, mas eles são, né? Precisa saber que cada um é uma coisa. Vamos ver. Em 2010, o IBGE realiza o Censo Geográfico, né, brasileiro, cuja aferição total só será concluída em 2012. Deve ser uma questão antiga essa, né? Contudo, a realização dos últimos PNADs permite afirmar sobre a população brasileira que nas últimas décadas aconteceu o quê? As taxas de natalidade e mortalidade caíram e, consequentemente, o crescimento vegetativo aumentou? Não, gente. Nos últimos anos, na verdade, o que se observou no Brasil foi uma diminuição no crescimento vegetativo brasileiro, né? E ainda não está tão devagar como está, por exemplo, de países europeus, mas ele veio diminuindo nos últimos anos, tá? Então, possivelmente, o IBGE acredita que até 2030 a população pare de crescer no Brasil, tá? Bora ver a outra alternativa. Houve um aumento nas taxas de mortalidade em razão do envelhecimento precoce da população brasileira? Não. Se a população brasileira está passando, né, aumentando a sua idade média, então não houve um aumento na taxa de mortalidade, tá? Está em curso o estreitamento do meio e da base da pirâmide etária e o alargamento do topo, tá? Em geral, um país, quando ele vai ficando com, né, uma característica de um país idoso, o que você vai observar? A base ela vai se estreitando, né, e o topo vai se alargando, tá? Mas o meio é mais complicado, isso demora mais tempo, tá? Letra D. Há uma encruzilhada demográfica motivada pela significativa redução do ingresso ao mercado de trabalho de jovens entre as décadas de 2010 e 2030. Não seria essa também. Vamos ver a letra E. Houve um efeito combinado da redução de níveis de fecundidade e da mortalidade e do aumento da expectativa de vida, certo? Um aumento combinado. Letra E, essa daqui, certo? Uma grande quantidade de pessoas, né? Redução dos níveis de fecundidade, tá certo, né? Então houve o número de filhos por mulher vem diminuindo no Brasil, tá? A mortalidade no Brasil também vem caindo e o aumento das nossas expectativas de vida. Então a letra E seria a correta aí. Vamos ver agora aqui, gente. Sobre as taxas de natalidade e mortalidade, assinale V para as proposições verdadeiras e F para as proposições falsas. Bora ver. Taxa de natalidade representa a média de filhos por mulher ao longo do seu período fértil. Não, essa não é. Taxa de natalidade é um número mais demográfico. A taxa de mortalidade representa o número de mortes ocorridas no período de um ano a cada 1.000 habitantes. Certo, essa é verdadeira. A taxa de mortalidade infantil representa o número de crianças que morrem até completar 10 anos de idade, calculado a cada 10 até 1.000 crianças. Verdadeiro. Crescimento vegetativo representa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade no período de um ano. Isso, verdadeiro, tá? Aqui só deu falso a essa, né? A taxa não é a média de filhos. A média de filhos por mulher é a taxa de fecundidade, tá? Que inclusive chamei a atenção bem aqui nessa alternativa, bem aqui, cadê? Aqui, né? Olha, existe a taxa de natalidade, que é o número de pessoas, né, que nascem, crianças que nascem a cada 1.000 pessoas, né, e a fertilidade ou fecundidade, que é o número de médio de filhos que uma mulher tem, tá? Agora aqui, chegando já nas últimas questões, faça a correlação correta a respeito dos indicadores de desenvolvimento humano e depois assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos ver. Representa o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida, calculando
a cada 1.000 crianças nascidas vivas no período de um ano, que a gente viu aqui em cima, não é? Então, isso é a mortalidade infantil. Representa a média de filhos por mulher ao longo do seu período fértil. Agora sim, ó, taxa de fecundidade. Representa o número de nascidos vivos no período de um ano em relação à população calculada a cada 1.000. Nascidos vivos, taxa de natalidade. Representa o número de óbitos ocorridos no período de um ano calculado a cada 1.000 habitantes. Isso é taxa de mortalidade. Representa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade no período de um ano. Aí é crescimento vegetativo, tá? Então essa é a alternativa correta. Agora, por fim, nós temos a última aí. As taxas de natalidade e mortalidade representam importantes elementos estatísticos para a compreensão da dinâmica populacional no que concerne ao seu, vamos ver aqui, natalidade, importantes elementos estatísticos para a compreensão do seu crescimento natural, né? Isso aqui, certo? Então, para mim saber o crescimento natural ou o crescimento vegetativo, eu tenho que saber, né, a diferença que existe entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Certo, gente? Então, essa foi a correção da nossa atividade. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, né, no WhatsApp, no PV, tá? Tudo bem? Estou à disposição de todos. Falou, tchau.